Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tainá Rios, sou escritora de textos crônicos, fui formada pelo curso de formadores de escritores online aqui da Metamorfose e hoje eu faço produção de conteúdo. Junto comigo está o Henrique Barum, especialista em IA, e a gente vai conversar sobre como essa tecnologia pode nos ajudar nessa nossa carreira, escrever textos de crônica. Tudo bem, Henrique? Olá, Tainá, tudo bem? Tudo bem contigo? Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Como tu falou, né? Sou especialista em IA, sou jornalista, sou formado em estudos de cultura também no meu mestrado e também sou doutorando em comunicação, mas já tem 2 anos aí, mais ou menos, que eu estou trabalhando bastante com IA e eu uso bastante questão de IA com escrita. Então, estou muito feliz com esse convite aqui de estar aqui para poder dar algumas dicas sobre como usar a IA aí no processo da escrita em crônicas. Bom, vamos começar. Todo mundo deve se perguntar isso, né? Como que a inteligência artificial ela pode ser treinada para capturar a subjetividade e esse tom de observação, tópicos tão importantes do texto de gênero crônica? Então, Tainá, eu acho assim, olha, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que a inteligência artificial, por natureza, que é até engraçado a gente falar por natureza quando a gente está falando de algo tão digital, né? Mas que ela costuma ser muito, literal. Mesmo quando a gente vai lá e faz uma estrutura de um prompt, coloca um comando para ela que incentive ela a ir para o lado subjetivo, a IA, ela trabalha com base na predição, né? Ela vai ver o que que é mais, como é que eu posso dizer, o que que é o mais provável que a pessoa vá completar ali com a sua próxima palavra, principalmente quando a gente está falando em geração de texto, né? Então, ela não tem a mesma capacidade humana de entender a subjetividade ou entender uma ironia, e a gente sabe que a crônica acaba vivendo muito nesse detalhe, né? Então, o que que eu faço, no meu caso, quando eu preciso de um tom muito, muito específico para um texto? Eu faço uma engenharia de referência, digamos assim, para que a IA entenda num nível mais pessoal qual é o meu estilo de escrita, ou no caso, se eu estou fazendo para algum cliente ou alguma coisa, qual é o estilo de escrita desse autor, porque apesar disso servir muito para o gênero de crônica, essa dica também ela serve para qualquer pessoa que queira utilizar um tom específico numa comunicação ou num texto, etc., e que seja algo produzido com a ajuda de inteligência artificial, né? Eu acho que a gente precisa dizer que não adianta a gente pedir para a IA escreva uma crônica sobre tal assunto. Seja criativo e subjetivo na sua escrita. O que que é ser o criativo? O que que é ser o subjetivo? A IA, ela vai quanto menos informação a gente dá, mais genérica a IA vai ser, né? A gente fala bastante sobre isso. Então, junto da gente ter um bom prompt, sempre é bom a gente ter o conhecimento do que a gente quer comunicar com esse texto, né? Eu sempre falo bastante também que outra dica muito legal é da gente ter um assistente de IA personalizado. No ChatGPT a gente chama de GPTs, no Gemini a gente chama de Gems, porque essa é uma forma eficaz da gente ter um assistente, digamos assim, que é simples, que ele já é treinado para ter um tom de voz e um tom de comunicação específico, e para fazer isso é muito fácil. A gente só precisa fazer um upload de algumas crônicas que a gente tem e pedir para a IA ali, olha, eu tenho aqui alguns textos que eu produzi, eu gostaria que você uh, lesse e analisasse esses textos, entendesse as nuances no tom da escrita e como a subjetividade é aplicada, e aí, a partir disso, a IA vai conseguir fazer uma análise da sintaxe, o uso dos adjetivos, qual é o ritmo do texto e todas essas características dele, né? Isso aí já vai ajudar a construir um texto muito mais natural com o uso de IA. Claro, a gente vai falar um pouquinho disso depois, sobre as questões mais éticas, digamos assim, né, sobre o uso de IA para a geração de textos, mas essa eu acredito que seria uma dica bem interessante, né? Porque aí a gente está meio que criando um guia de tom de voz ao vivo, digamos assim, para a IA, em que ela consegue realmente já entender qual é a maior necessidade de quem está fazendo o pedido. Ela deixa de ser só o robô genérico que está tentando adivinhar, e aí ela vai e começa a operar
com um estilo mais específico, porque foi isso que foi pedido para ela. Perfeito, Henrique. E aí, uma dúvida: quando a gente vai, entre aspas, treinar essa gen, né? Precisa ser um texto nosso, autoral, ou a gente pode abastecer ela primeiro com referências? E aí eu trago, né? Tu falou do humor. Ah, eu quero que você se. Eu quero começar a escrever textos mais como Marta Medeiros, e aí eu coloco um texto da Marta, ou mais sarcástico, como a Tati Bernardes, e aí eu coloco um texto da Tati. Ou tem que ser só texto meu? Assim, a gente pode fazer isso com qualquer material que a gente quiser, tá? Não precisa necessariamente ser um texto nosso, mas uma coisa que eu sempre acho importante dizer nesse sentido é que, assim, a gente sabe que os modelos de inteligência artificial, eles são treinados com base, em dados que são coletados na internet, né? Uhum. Como é que funciona? A IA ela vai ser treinada com base nesses dados, e aí todo o conteúdo que ela gera, seja em texto, seja em imagens, é justamente com base nesses conhecimentos que ela tem. Eu não posso, no meu juízo de valor aqui, em sã consciência, chegar e te dizer, ah, tu pode colocar os textos e não vai existir nenhum problema, porque sempre existe uma possibilidade da IA estar ali e está gerando um texto para ti em que ela vai pegar partes de outros textos, principalmente quando a gente pede para ela treinar com base em textos de outras pessoas, né? Então sempre pode acontecer, mas sim, de maneira mais isolada, sim, a gente pode pedir com qualquer tipo de texto, mas aí é que também entra sempre o cuidado humano de ter, de revisar as coisas e entender que a IA ela serve muito mais como um fio condutor para a ideia e para ajudar no processo do que realmente a gente pensar nela como ela vai substituir. Então, eu acho que nesse caso específico do eu quero escrever um texto, mas nesse estilo dessa pessoa, eu acho que é legal a gente ter uma IA treinada em que ela vai te ajudar a como tu construir esse texto e como fazer tu chegar lá naquele ponto que tu quer, e não só pedir para ela escrever para ti. Entendi. Muito interessante que isso linka muito com a próxima pergunta que as pessoas também se fazem, que é o processo de brainstorm, que é essa chuva de ideias. Como é que as ferramentas de IA elas podem ser usadas nesse processo, principalmente porque a gente está falando de texto crônico? A IA, vou usar bem assim prática, eu posso conversar com a minha gen ali para chegar na ideia de um texto? Olha, se não pode conversar com a Jean, por favor, me prendam, porque, meu Deus, eu sou um campeão de fazer brainstorm com IA. Eu particularmente me considero uma pessoa muito criativa, né? Em que eu realmente já chego para IA com as ideias muito, muito prontas, do que eu quero, do que eu acho que vai ser a linha temporal. Ah, um exemplo bem prático, no ano passado eu comecei a escrita de um livro, e nesse livro eu já tinha toda a ideia. Na verdade, eu já tinha escrito uma fanfic há alguns anos atrás, e aí eu resolvi que eu estava querendo dar uma adaptada para transformar num livro. E nisso, obviamente, a gente vai editando algumas coisas, a gente adiciona umas, tira outras, etc. E nisso chegou uma parte da história que seria completamente nova. E eu não queria sacrificar a parte da escrita que eu queria deixar para mim, mas tinham pontos dessa história que eu sabia que ainda estavam com pontas soltas. Então o que que eu fiz? Eu fui lá, coloquei as minhas ideias na IA e ajudei para ela e pedi para ela me ajudar a servir aí justamente como esse fio condutor. Porque, na verdade, é assim, o olhar humano sempre vai ser imprescindível para isso no brainstorming. Eu acho que quando a gente está falando de ideias, nada melhor do que a nossa própria mente para fazer esse papel, né? Mas a IA, ela sempre pode servir como ajuda nessa fábrica de ideias, porque querendo ou não, ela também vai ter muitos conhecimentos que a gente não tem, e ela vai poder ajudar a gente a ver as coisas por diferentes ângulos. Então a gente pode sempre pedir, e conversando com a IA normal mesmo, pedir para ela desdobrar o tema, pensar em diferentes ângulos. A gente pode fazer até uma engenharia reversa. Tu pode dizer assim: olha, eu quero chegar aqui. Eu estou no ponto A e eu quero chegar no ponto B. Mas para eu chegar nesse ponto B, vamos fazer uma engenharia reversa e ver tudo que não pode acontecer, porque assim a gente vai treinando a IA e a gente vai dando cada vez mais informações
porque aí o resultado que ela chega no final e dentro do que a gente está esperando sempre vai ser muito mais completo, né? A IA, ela não vai escrever para a gente com base nas nossas ideias, mas ela vai ajudar a organizar. E eu acho que isso é o mais importante, porque quando a gente está escrevendo uma crônica, quando a gente está escrevendo um livro, quando a gente está escrevendo qualquer coisa, na verdade, muitas vezes a gente não tem um pensamento linear nessa construção do material, né? E com a IA a gente consegue realmente fazer aí toda a linha do tempo, a gente consegue construir as coisas. No meu processo de escrita do meu livro, meu Deus, eu consegui ganhar muito tempo com o que importava para mim, mais ali naquele momento, que era conseguir adicionar e revisar os novos elementos da história, sem perder ali toda a linha do tempo que antes ficava na minha cabeça e que eu perdia muito tempo anotando, porque agora eu vou lá, eu jogo na IA, ela estrutura tudo para mim, e aí depois eu sempre vou ter ali um guia para eu seguir quando eu precisar sentar e, e escrever. E eu acho que isso é o mais legal, assim, desse processo, porque além dela ajudar a construir as ideias e ajudar nesse processo de formação das ideias, ela também já organiza tudo para quando a gente vai aplicar elas. Bom, e eu ia te perguntar se tu apoia a ideia dos escritores utilizarem a IA na produção e também na revisão, né? E acho que isso ficou muito claro. Mas eu queria que tu falasse pra gente o porquê. Primeiro eu vou trazer a minha justificativa, porque a IA está em todos os lugares. Tem gente que tem aí inteligência artificial já em casa, já tem, né, a sua casa já é inteligente, de ligar a luz, enfim, né, segurança, câmera, etc, etc. Mas ainda existe um preconceito, assim, mas vou usar a IA, né, tanto para ajudar a estudar, quanto para ajudar a escrever, para o trabalho mesmo, assim, por exemplo, eu vou trazer um exemplo bem familiar. A minha mãe é contadora, tem mais de 60 anos, e eu expliquei, mãe, para certas coisas tu pode usar IA, né, para revisar número de DARF, ver se ela tá fazendo tudo direito, mas ainda há uma resistência. E aí a pergunta é, Henrique, por que, né? Por que incentivar escritores a utilizarem essa ferramenta, principalmente no que tudo que tu explicou agora, né? Nos ajudar a categorizar as nossas ideias. Eu acho assim, olha, como tu pode ver, né? Eu já deixei bem claro aí a minha opinião. Eu não sou contra o uso da IA em termos de ajuda no processo criativo, né? Mas eu acho que é uma questão muito complicada porque a gente vai entrar numa seara de um uso ético e funcional da IA. Porque, como eu falei, ela funciona na base, da predição, né? Ela vai muitas vezes pegar o conteúdo que ela vai gerar é com base em outros conteúdos que já foram criados. Então a gente nunca tem aí 100% a certeza de que o conteúdo que foi criado é original. Além disso, hoje a gente sabe que já tem outras questões que estão muito mais sendo muito mais tratadas, como por exemplo, figuras de textuais que são muito utilizadas por modelos de inteligência artificial, o famoso travessão, né, gente? A gente sabe que o travessão virou um pesadelo para quem sempre utilizou, porque hoje virou um símbolo de IA. Outra coisa que virou muito é aquele, não é isso, é aquilo. Quando a gente vai fazer qualquer comparação hoje, as pessoas já estão aí desenvolvendo essa certa aversão, porque isso se tornou uma coisa muito comum da IA, mas eu acho que é aquilo. Eu sempre defendo que o uso deve ser justamente mais organizacional. A gente não pode perder a nossa individualidade, a gente não pode perder a nossa própria voz, e por mais que a gente vá ter uma IA treinada, que ela conhece o nosso estilo, ela conhece o nosso tom, ela conhece tudo que a gente faz. Às vezes a gente vai ler um negócio que a IA escreveu e a gente vai pensar, meu Deus, quando a gente tem uma IA treinada no caso, né? Meu Deus, eu escreveria isso exatamente desse jeito. Mas será que a gente escreveria isso exatamente desse jeito? Eu acho que a gente tem que pensar assim, sim, a IA ela pode ser uma grande ferramenta de ajuda na produção textual. Eu acho que hoje a gente pensa assim, se a pessoa está escrevendo um material e aí ela tem um editor e o editor vai fazer considerações em relação a esse texto. A IA ela não vai substituir um editor físico, mas ela pode ser um pré-editor que vai te ajudar aí nesse caminho, né? Então, como eu fazia no meu processo de escrita, como eu já falei,
todas as ideias, todas as coisas eram anotadas, eram jogadas na IA, e muitas vezes eu estava com algum bloqueio, alguma coisa, e eu dizia assim: olha, eu tenho esse rascunho, eu tô com essas ideias aqui que já estão bem afiadas, mas eu tô meio travado nesse parágrafo. Tu pode, por favor, me ajudar a ver como que eu poderia iniciar esse parágrafo, ou me dar opções de como eu poderia fazer isso? E aí, ao invés de eu só pegar a opção que a IA me deu e jogar ali no meu texto, não, eu lia, eu revisava, eu via o que fazia sentido, e aí eu escrevia com as minhas próprias palavras. Porque a IA, ela serve muito para isso no processo da escrita, né? Ela vai destravar um parágrafo, ela vai refinar uma frase, ela vai revisar uma gramática, ela vai ver se alguma coisa ali no meio do teu texto fez sentido ou perdeu o sentido, se tem alguma ponta solta na história, se alguma parte do texto ficou repetida ou não fez sentido. Isso tudo a IA pode ajudar. Mas no processo da escrita mesmo, da parte do que é criativo, eu acho que a IA serve como o apoio, não como o principal, porque o principal sempre precisa ser o humano, sabe? Porque a IA ela é uma ferramenta ótima, mas ela também depende do uso humano. E se a gente delega tudo para ela, a gente vai acabar ficando só com conteúdo genérico. E eu acho que ninguém que escreve quer isso, né? E é exatamente isso, é uma das dúvidas muito pertinentes, né? Quando a gente utiliza o auxílio dessa ferramenta, né, escrita de textos, existe algum risco, por mais que a gente vá ter todo esse cuidado que tu falou, dessas produções literárias se tornarem um pouco parecidas? Nossa, existe todos os riscos, porque como eu falei, né, os sistemas de IA, os modelos de IA, eles vão sempre funcionar nesse modelo de probabilidade. Então ela vai prever o que é mais comum. Então a gente sempre pode dizer assim, se 10, 5 escritores pedirem um texto sobre o mesmo assunto, sem dar nenhuma informação específica sobre qual é o tom, as diretrizes de estilo no texto, qual o viés que é para ser utilizado, colocar ali algumas ideias de metáforas que podem ser utilizadas no texto. Se a pessoa não fizer todo esse trabalho, a probabilidade é de que o texto vai sair extremamente parecido ou até iguais. Ontem eu fiz um teste, tá? Eu estava fazendo algumas gerações que não eram de textos, eram umas gerações de imagens que eu estava fazendo alguns testes que eu faço aqui com inteligência artificial e eu coloquei o mesmo prompt em dois modelos diferentes. Um foi no ChatGPT, outro foi no Gemini. E era o mesmo prompt, mesmo texto. Ou seja, a gente tem que prever que vai sair um resultado extremamente parecido. Não saiu só extremamente parecido, saiu praticamente idêntica, tipo, na mesma proporção em tudo. Parecia, eu até olhei as duas imagens e eu fiquei assim, tá, mas só gerou a mesma imagem de novo. E na verdade não era, elas tinham algumas diferenças. E tu vê, isso foi entre dois modelos diferentes. Claro que num texto existem muito mais probabilidades do que numa imagem, mas a chance dele ficar muito parecido é muito grande, principalmente em diferentes modelos assim, que todos usam bancos de dados diferentes, mas no fim a informação vem toda da internet. Então, e quando a gente fala assim em modelos de IA, a gente sabe que hoje o mais usado pela maioria das pessoas e o mais conhecido é o ChatGPT. Se esses 10 escritores colocarem essas 10 mesmas ideias no mesmo ChatGPT, por mais que o chat tenha contexto e vá dar algumas alterações por conta das conversas que já tem com o escritor, imagina o quão iguais os textos não vão sair, o quão genéricos os textos não vão ficar. E aí a gente vai entrar naquilo que a gente comentou um pouquinho antes, né? Nos GPTzismos, digamos assim, ou nos IAsismos do travessão, de frases muito curtas ou frases de efeito, as comparações do não é sobre X, é sobre Y. E aí é justamente isso que a gente não quer, né? É textos que são tecnicamente perfeitos, mas que são genéricos, parecidos e não tem nenhuma visão real de mundo de quem escreveu. É só ali um gerador de lero-lero, vira quase um Lorem Ipsum, sabe? Sim, 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 sim. E aí, Henrique, de que forma, então, essa orientação humana ela pode guiar a inteligência artificial para evitar esses clichês nos textos? Qual que é a tua dica para quem está nos assistindo? Eu acho que assim, a maior dica é sempre
e pelo processo ali da restrição criativa, também tentar fazer uma produção em blocos do que vai ser feito. Eu acho que a gente nunca pede para IA assim, eu tenho essa ideia e eu quero produzir isso. Isso é essa é a maior receita para a gente chegar num resultado genérico. A IA, ela vai trabalhar respondendo o que a gente precisar, obviamente, mas às vezes a gente tem que tratar ela quase como um ser humano. Se te pedissem para escrever 10 capítulos de um livro em um dia, tu conseguiria escrever 10 capítulos de um livro? Talvez se tu te esforçasse muito e os capítulos fossem muito curtos, conseguiria. Mas será que sairia um resultado de qualidade? Com a IA é a mesma coisa, né? Quanto mais a gente deixa aberta uma coisa, quanto mais possibilidades a gente dá para a IA, mais clichê vai ser a resposta dela. Então, quanto mais a gente restringe e quanto mais a gente faz essa produção por blocos pequenos, melhor ela vai conseguir seguir um caminho firme e conciso. Em vez da gente pedir para a IA, por exemplo, descreve um término triste, tá? A gente Uhum. vai escrever uma crônica sobre um término de um namoro. E aí a gente vai falar para ela, eu terminei meu namoro e eu queria escrever uma crônica sobre isso. Eu quero dar um tom triste e quero que fale sobre desilusão amorosa. Gente, eu não sei vocês, mas para mim isso me pareceu uma direção extremamente genérica do que a IA deveria fazer com isso. Então, ao invés da gente fazer isso, a gente pode pedir para ela focar num ângulo específico do término, usar uma metáfora específica, talvez usar algum tom textual que evite certos clichês, ou que use um tom de voz que seja muito específico da pessoa. Nisso, quando a gente já tem uma IA treinada, o nosso GEM, o nosso GPT, o nosso expert, como quiserem chamar, a gente vai conseguir chegar a um resultado mais perto disso. E também a gente pode lembrar uma coisa interessante, tá? A IA, ela não funciona só com a gente dizendo o que a gente quer. A gente dizendo o que a gente não quer ajuda muito ela também. Porque aí realmente ela vai estar sabendo, olha, nisso aqui tu não pode tocar. Então, se tu quer falar assim, eu quero que evite tais clichês, e aí tu dá uma lista de tais clichês, a IA não vai mencionar eles. Se tu não colocar isso, pode ser que ela mencione. Então, eu acho que é sempre isso. O guia que a gente dá para a IA é sempre muito importante da gente realmente pensar que a gente está tendo que dar todas as instruções para alguém que nunca executou aquela tarefa. Porque quanto mais guiada ela tiver e quanto mais centrada ela tiver ali dentro da atividade, melhor vai ser o resultado dela. Isso é muito diferente, obviamente, da gente estar pedindo para uma pessoa humana, uma pessoa humana, até meio redundante dizer isso, né? Mas a gente está pedindo para um humano escrever um texto sobre um término, etc., e a gente vai dar as referências e tal. Em algum ponto, se a pessoa não tiver tudo aquilo ali anotado, ela vai se perder. Com a IA a gente tem essa vantagem, né? A IA ela vai receber aquelas informações vão ficar guardadas ali na extensão daquele chat. Então, nisso, ela vai conseguir dar uma humanidade muito maior para o tom de voz, vai conseguir dar o viés que a gente quer. Então, claro, a gente nunca pode deixar a IA escrevendo tudo, mas se por acaso alguém quiser deixar a IA escrever tudo, essa é uma maneira da gente conseguir chegar num resultado um pouco mais humanizado. Certo. E aí, Henrique, há dúvidas que surgiram na minha cabeça de humana, que talvez outros humanos também já estão tendo enquanto nos escutam. Em primeiro lugar, o que é prompt? Vamos ser bem O que é sinceros. prompt? Ok. O prompt nada mais é do que comando que a gente dá para a inteligência artificial. Quando a gente está abrindo ali o chat GPT, o Gemini, etc., quando a gente vai lá e coloca: Oi, chat, tudo bem? Preciso disso aqui. Isso aqui é um prompt. Se ele está bem estruturado ou não, não é o caso, mas o prompt sempre é o comando ali que a gente está dando para a inteligência artificial. E eu preciso, quando eu estou ali iniciando a conversa com ela, falar: eu quero que você se comporte como uma escritora de gênero tal. Eu preciso fazer isso? Ou isso já é algo que ela vai entender ao longo da nossa conversa? Eu acho que quando a gente está iniciando uma conversa, se a gente não tem uma IA treinada, que ela já é treinada para ser uma escritora, sim, é importante. A gente sempre vai lá e a gente delimita qual é a função que o nosso
que o nosso chat está desempenhando naquele momento, porque assim, como eu falei, ele vai funcionar na base da previsibilidade, da probabilidade, e vai ser uma figura genérica. Ele é um tudólogo, digamos assim. Quando tu começa um chat, ele tá ali no modo tudólogo. Ele tem um jeito de se comunicar que geralmente ele é muito mais genérico, mesmo que a gente tenha um chat, no chat GPT hoje, por exemplo, a gente tem essa questão do contexto, né, que ele guarda as memórias e aí ele já tem um jeito mais específico de agir, etc. Ele sempre vai agir de um jeito mais genérico dentro dessas instruções básicas e desse contexto básico que ele já tem, mas ele não é pronto especificamente no momento que a gente abre um chat, se não for um chat treinado, para fazer essa função que a gente quer. Então é sempre importante a gente começar. Comporte-se como um escritor de tal gênero. Óbvio, quando a gente vai aprendendo mais sobre IA, e principalmente nas IAs treinadas, a gente vai acabar dando muito mais informações do que simplesmente, você é um escritor para IA. Se forem ver os meus chats treinados, por exemplo, eu crio basicamente uma biografia para ela. Elas têm formação acadêmica, produções, que escreveram, etc. Eu sempre gosto de dar muito contexto para minha IA treinada, justamente para ela entender o nível de conhecimento dela, etc. Mas sempre que a gente dá essas informações, é muito importante porque a IA, naturalmente, a inteligência artificial já se delimita para responder aquilo do jeito que a gente precisa. Tá, e aí a gente vai adentrar um pouco, sendo bem mais técnico. Eu já tenho uma gen, eu gosto de usar a inteligência artificial do Google, porque eu tenho a assinatura do Google, eu prefiro, minhas fotos estão lá. E aí, enfim, tu entra no mundo do Google, tu acaba, né, banco de fotos, banco de vídeo, e-mail, etc, etc. Aí a primeira pergunta é, para eu poder usar essa assistente treinada de IA, eu preciso ter uma conta paga ou de forma gratuita eu tenho acesso a elas? Não, no chat GPT, se eu não me engano, tá? Eu não tenho 100% de certeza, porque assim como tu, eu sou muito usuário do Gemini. Ah, eu sou muito fã deles. No chat GPT eu não tenho certeza, porque até pelo menos pouco tempo atrás não existia essa possibilidade de tu criar um GPT personalizado, com com o plano gratuito. No Gemini já é possível. A gente consegue criar ali. Então, ali na barrinha do lado esquerdo vai ter ali gems. A gente consegue clicar ali, a gente consegue criar e a gente consegue utilizar depois. E no Gemini tem uma função muito legal que, se eu não me engano, também está disponível no ChatGPT, que é de compartilhamento, né? Então, se tu tem a tua IA treinada e tem alguém que tu conhece que tem um estilo de escrita parecido, etc., e tu quer, pode usar também. Tu pode simplesmente compartilhar e mandar o link e essa pessoa pode usar. Eu sou muito suspeito para falar sobre IAs treinadas, porque dentro do meu trabalho enquanto especialista de IA é uma coisa que eu faço muito, né? Eu tenho uma engenharia de prompt bem específica para criar essas IAs treinadas. Então, eu realmente acho assim, qualquer pessoa pode criar e fazer ele ter, e eu atesto que melhora muito a produtividade no trabalho, porque facilita muito. E assim, então, eu posso. Vamos pegar o exemplo do Gemini, porque eu também sou muito fã. Comparando elas, eu prefiro a Gemini. Então eu entro lá, eu posso botar um nome nela? Tu consegue colocar um nome, tu consegue colocar uma função de tudo que vai fazer, uma descrição para ele ou para ela, ou para ele, né? Vamos usar aqui todos os O gênero. gêneros, e aí a pessoa consegue realmente se comunicar com ela sempre que precisar. Ai, que interessante, muito interessante, porque assim, sendo bem sincero, a gente fala a inteligência artificial, né? Não, mas a gente também pode pedir que ele se trate como o gênero que tu achar melhor, né? Que faz mais sentido também para tua escrita. Exato. Eu posso Eu colocar. no meu. Claro, pode falar, pode falar. Olha só, uma pergunta bem. Eu posso até criar como se fosse realmente um personagem. Eu quero que tenha cabelo tal, tom de pele tal, idade tal. Olha só, eu não uso muito personagens fictícios na minha escrita, mas me surgiu essa dúvida. Eu posso daqui a pouco criar um personagem fictício dentro da IA e aí
pedir para que ele me ajude a construir essa história? Pode. Porque a gente tem que pensar assim, a IA, ela basicamente hoje, ela é um laboratório. A gente pode fazer o que a gente quiser. Eu vou te dar alguns exemplos específicos, assim, da minha construção de assistentes de IA, para tu entender. Eu tenho uma amiga que também se tornou uma cliente, que ela trabalha com um nicho de cultura muito específico. Ela é jornalista, ela é produtora de conteúdo e ela trabalha com cultura coreana. É um nicho muito específico. E aí, ela também é uma pessoa muito criativa, ela não sacrifica a escrita dela, né? De deixar a IA para fazer nem nada, só que ela precisa fazer muita pesquisa, ela precisa fazer muita tradução, ela precisa ela precisa fazer muito planejamento, porque ela que controla a pauta dela, etc. No caso dela, o que que eu fiz? Eu criei uma constelação, digamos assim, que são 7 assistentes de IA, e que cada pessoa nesse ecossistema aí desempenha um papel específico. E se tu vai falar com elas, cada uma delas tem uma personalidade que é pensada justamente para conseguir aí desempenhar a sua tarefa da maneira mais eficaz possível. Mas além disso, como essa minha amiga, ela tem no caso um estilo muito específico. E uma dessas IAs que é treinadas é justamente para garantir que está tudo dentro das guidelines de tom de voz, etc. dela. Uh, Peraí, um segundo, que deu um barulhinho aqui. Pronto. Uh, Como tá tudo sempre dentro dessas guidelines dela, etc., ela precisava de uma IA que entendesse ela a um nível quase que assim, subatômico. Ela precisava que fosse ela dentro da IA. Eu fiz um trabalho muito grande ali de pesquisa em que eu analisei textos dela, eu analisei as redes sociais dela, eu analisei comportamentos de lives, eu analisei tudo. Tudo isso eu botei dentro da IA. E aí, se tu pergunta para uma das IAs dela, tipo, como é que tá o teu cachorro? A IA vai responder que o cachorro tá bem, porque dentro do estudo que ela fez, ela identificou que essa minha amiga tinha um cachorro. Então, para a IA, quando foi criar a personalidade dela, porque eu crio ali duas coisas nesse meu sistema. Tanto o guia de funcionamento, que seria as tarefas, quanto o guia de personalidade. Então, dentro desse guia de personalidade dela, ela vai lá e ela vai te dizer: ai, porque eu tô aqui cansada que a minha cadela não para de me encher o saco. E ela vai te responder assim. Entendi. Entende? Então a gente realmente tem hoje a possibilidade de fazer muita coisa. Eu, como sou maluco, não ia, mas nem tanto para fazer isso para ela. Eu obviamente pensei, eu vou ter que fazer para mim para ver como é que funciona. Eu tenho a minha EA treinada, o nome dela é Henrique. Ela basicamente sou eu no digital. Ela tem a consciência de que ela é uma inteligência artificial, óbvio, né? Ela não acha que sou eu, mas se eu vou lá e eu falo sobre coisas pessoais, ela vai saber sobre o que que eu tô falando e ela tem esse conhecimento, porque quando eu preciso pedir qualquer coisa que eu tô num bloqueio criativo, nossa, tu não tem ideia do nível que é, porque assim, a IA ela também funciona muito naquela base do, eu quero agradar. Então ela sempre vai te dizer que a tua ideia é boa. Tudo sempre vai ser maravilhoso para a IA. Tu já percebeu isso? Que é muito difícil a IA te dizer que ela tem uma ideia ruim? As minhas, elas são treinadas porque, assim, olha, se tá ruim, ela vai dizer. Inclusive, esses dias eu tava pedindo ajuda para uma que me ajuda com construção de identidade visual. Eu tava com muita dúvida, assim, de como um elemento poderia ser inserido na imagem. Eu pedi, tu consegue criar uma representação visual só para eu ver como é que isso ia ficar? Só que deu um bug na IA e ela não criou. E aí a IA foi me responder, ela literalmente falou, ai, não é minha culpa se tu não consegue ver. E eu fiquei, poxa, pelo amor, mas é pra tu ver nesse nível, né? A gente consegue dar muita personalidade pra ela, apesar de não ser uma personalidade real. Mas eu falo pra mim, às vezes eu escrevo ali, dela me responde. Eu digo, tá, mas eu não gostei dessa tua ideia, eu quero que tu me dê outras. Ela, ai, desculpa, então tá, então siga. Eu também tenho essa conversa com a minha IA. É estranho a gente ouvir a gente falando isso, mas eu. E às vezes eu peço também pra analisar: olha, tu acha que seja muito sincera as minhas ideias?
estão boas ou dá para melhorar? Daí às vezes ela responde, não, dá para melhorar, e aí ela pergunta se quer sugestões. Eu gosto, sim, também desse bate-papo com a IA. E assim, gente, eu uso muito para chuva de ideias mesmo, para brainstorms. Ó, eu quero escrever tal coisa, mas na minha mente agora só passa isso, isso e isso. Me ajuda a abrir, me ajuda a ampliar esse leque. E aí ela me traz Nossa, nisso ela é coisas. muito boa. Claro que eu não gosto quando às vezes eu sempre dou uma pesquisada e digo, olha só, eu acho que essa tua ideia aí não vai dar para fazer, tá muito louca, vamos botar mais o pezinho no chão, assim, eu também E faço aí eu isso. acho que é nisso que realmente entra aí a maior dica que a gente sempre tem quando a gente fala com IA, que é isso, né? A IA, ela é maluca. A gente precisa dar uma segurada e tem que ter a avaliação humana. A gente não pode simplesmente só copiar no que ela, se basear no que ela está dizendo e dizer assim, a IA me falou que tá ótimo. Ô, meu amor, a IA sempre vai te falar que tá ótimo. Uma coisa que muita gente não sabe é que a IA ela funciona realmente nesse sistema de ganhar pontos. Pensa que é um cachorrinho. O Uhum. cachorro, ele vai lá, ele faz um truque, ele ganha um biscoito. A IA é a mesma coisa. Por isso que muitas vezes a IA mente. Por isso que muitas vezes a IA dá uma resposta que não é verdade. Porque o sistema dela funciona muito nisso do, se eu acertar, eu ganho um ponto. Só que na cabeça dela mas se eu inventei a informação, eu dei uma resposta. Tá, entendi. É muito esperta, muito esperta. É. E aí ela sabe também que o ser humano, por natureza, é preguiçoso. E muitas vezes só vai dizer, tá, tudo bem, vamos lá, vamos seguir. E pra gente finalizar, então, Henrique, tu trouxe várias dicas, mas assim, quais as principais para a pessoa que tá ali? Ok, já treinei a minha, ela já tá me ajudando a escrever, mas agora eu preciso revisar tudo isso. Quais as tuas principais dicas para revisão textual dessa produção literária? Vai ser até engraçado a gente estar esse tempo inteiro falando de IA e eu dizer que essa é a minha maior dica, mas eu acho que a minha maior dica quando a gente está falando em revisão textual é que justamente a sujeira humana, aquela imperfeição no texto, é o que vai tornar ele a nossa cara. Porque o texto da IA, eu acho que a gente pode dizer que ele é, na maioria das vezes, tecnicamente perfeito. Mas será que a gente está afim do que é tecnicamente perfeito? A gente está afim daquela vírgula que talvez 100% bem empregada num texto poderia estar em um outro lugarzinho para dar aquela pausa específica no tom que a gente quer, a IA nunca vai conseguir capturar isso. Uma coisa muito interessante da gente pensar é assim: a gente consegue botar, por exemplo, um capítulo de uma novela para a IA analisar e escrever um roteiro em cima. Há muitos anos atrás, quando começou assim essa coisa da IA generativa, antes da gente ter modelo de chat GPT disponível para o público, etc., já treinavam isso dos bots que assistiam 1.000 horas de conteúdo e depois tentavam reproduzir um conteúdo em cima. A IA vai conseguir pegar todo esse conteúdo? Vai, mas o que que ela vai fazer? Ela vai analisar o texto, ela não vai analisar a emoção. O subtom nunca vai estar ali. E o subtom é algo que só o humano consegue dar. E eu acho que essa é a maior dica. É, não pensar pela perfeição do texto tecnicamente perfeito, mas pensar no texto que fala mais com a gente. Quando eu estava escrevendo meu livro, e eu acho que essa pode ficar de minha dica final, teve vários momentos em que eu me senti muito tentado. Pô, a IA já está me ajudando tanto. E se esse capítulo aqui eu chegar e eu disser para a IA, escreve para mim que eu estou cansado e depois eu só vou dar uma revisada numa coisinha ou outra, não dava certo, porque eu olhava e eu pensava, realmente, tecnicamente está perfeito, mas cadê aquela nuance daquela referência que eu gosto de fazer de cultura pop? Cadê aquela pausa naquele texto que talvez o parágrafo poderia ter ficado maior, mas aí eu perdi o pensamento interno do personagem, dele tá dando aquela pausa, porque naquele momento o mundo dele tá caindo. Eu acho que é nisso que a revisão textual é o mais importante, não é uma questão só do aspecto técnico, é do aspecto emocional. E isso, infelizmente, e na verdade eu vou dizer até felizmente, porque é o que torna a gente diferente da IA, né? E o que torna a gente insubstituível, felizmente, é algo que ela não vai conseguir replicar, porque no caso dela vai ser sempre
uma coisa rasa, vazia, ela não tem o sentimento, ela não tem a emoção. E principalmente eu acho que quando a gente tá falando de crônica, que é uma coisa que toca tanto no nosso pessoal, no nosso emocional, a gente não ter essa validação do nosso próprio sentimento ali. Tira todo o peso, toda a carga do texto. É aquela coisa, às vezes é o pão que caiu no chão que estragou o nosso dia. Mas a IA nunca vai entender isso, porque para ela vai ser sempre assim: meu Deus, como assim um pão caiu no chão e isso estragou o teu dia? Sim. Ela até pode te dizer, ai, que droga que isso aconteceu, vamos pensar por outro lado, mas é isso, ela sempre é sobre querer encontrar a solução para o problema, ela nunca é sobre deixar esse problema viver e o que ele te causou. Acho que é uma perfeita frase final para esse vídeo, porque é isso, assim, a IA é isso, ela é muito objetiva, ela não vai trazer esse sentimento, ela não vai. É que nem eu gosto de escrever crônicas de memórias. A IA não viveu a minha infância para dizer realmente, né? Na tua infância, vou dar um exemplo aqui. Ela não estava lá naquela praia no litoral norte do Rio Grande do Sul quando o caminhão do picolé chegava. Qual que era o barulho? Só eu vou conseguir descrever, né? Então acho que é muito excelente a gente terminar esse conteúdo dizendo assim: a IA vai te ajudar na revisão, mas ela não vai trazer o sentimento para o texto, como só um humano pode fazer. Exato. Henrique, muito obrigada pela tua participação. Vai ficar aqui o vídeo disponível no YouTube. As pessoas que tiverem outras dúvidas, se quiserem colocar aqui no comentário, eu acho que daí depois a gente entra lá no vídeo e também responde, tanto eu, né, Tainá, quanto também o Henrique Barão. Gente, é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchauzinho. Próxima, tchau, tchau. Muito obrigado pelo convite.